Você já sentiu como se estivesse vivendo no automático, como se todos os dias fossem iguais e dentro de você existisse algo maior, algo que ainda não foi despertado? Talvez você esteja ouvindo isso agora, porque no fundo a sua alma já sabe. Existe mais em você do que a vida que você está vivendo hoje. E se eu te dissesse que a diferença entre quem vence e quem desiste não está no mundo lá fora, mas na forma como a mente decide acreditar, agir e persistir? Hoje, você vai ouvir uma mensagem que não é apenas motivação. É um chamado para despertar algo que talvez tenha ficado adormecido dentro de você por muito tempo. Fique até o final, porque essa não é só mais uma introdução. É o início de uma mudança. Se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer essa mensagem e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e o que você espera mudar na sua vida. Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de uma única mensagem para nunca mais ser a mesma. Naquele tempo, enquanto estudava os padrões invisíveis que regem o sucesso humano, percebi algo que mudaria para sempre a forma como eu compreendo a vida. Ninguém fracassa de repente. O fracasso é apenas o resultado de uma mente que adormeceu para o próprio potencial. Antes de qualquer conquista exterior, existe sempre um momento silencioso e quase imperceptível. Um instante em que a consciência começa a se mover dentro do indivíduo como uma centelha que rompe a escuridão. É nesse exato ponto que tudo começa. Eu observei homens e mulheres comuns se transformarem em figuras extraordinárias, não porque receberam algo do mundo, mas porque despertaram algo dentro de si. E então me fiz uma pergunta fundamental. Por que alguns vencem enquanto outros desistem exatamente quando estão prestes a triunfar? A resposta nunca esteve no ambiente, nem nas circunstâncias, nem na sorte. A resposta sempre esteve na mente. A mente é o campo onde toda vitória nasce primeiro como pensamento, depois como crença e, por fim, como realidade. Eu escrevi em minhas anotações algo que hoje considero uma das verdades mais profundas da existência humana. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas essa não é apenas uma frase, é uma lei invisível que separa aqueles que vivem reagindo à vida daqueles que a criam conscientemente. E quando essa verdade foi compreendida, vi o despertar acontecer em muitos indivíduos. Não foi um evento explosivo, foi um despertar silencioso, quase imperceptível para o mundo exterior, mas devastadoramente poderoso por dentro. É como se, de repente, a pessoa percebesse que não estava perdida, apenas dormindo. E nesse momento, algo muda. A postura muda, o olhar muda, o pensamento muda. Porque o homem que desperta não pergunta mais, por que isso está acontecendo comigo? Ele começa a perguntar, o que posso me tornar apesar disso? E se você estiver lendo isso agora, talvez seja exatamente esse o seu instante. O instante em que a vida deixa de ser algo que simplesmente acontece e começa a ser algo que você conscientemente constrói. Respire fundo e entenda. Você não está atrasado. Você não está derrotado. Você não está perdido. Você está despertando. E quando a mente desperta, nenhuma força externa consegue manter o homem no mesmo lugar. Repita isso com convicção interna, como se estivesse gravando essa verdade no centro da sua consciência. Eu não estou perdido, estou despertando. E agora que esse despertar começou, a verdadeira jornada apenas se inicia. Quando aprofundei ainda mais essa investigação sobre o despertar humano, compreendi que esse momento silencioso não acontece apenas uma vez na vida de um indivíduo. Ele pode acontecer várias vezes,
mas apenas para aqueles que estão atentos. A maioria das pessoas sente esse chamado interior, uma inquietação inexplicável, uma sensação de que existe algo maior, algo ainda não vivido, mas rapidamente abafam essa voz com distrações, medo e conformismo. E foi observando isso que percebi um padrão cruel e ao mesmo tempo revelador. O mundo não prende o homem. É a própria mente que se recusa a despertar. Quantas vezes um grande sonho já nasceu dentro de você e foi enterrado antes mesmo de respirar? Quantas ideias, quantos planos, quantas versões mais elevadas de si mesmo foram abandonadas no silêncio da dúvida? Eu vi isso repetidamente na vida de homens que poderiam ter sido gigantes, mas também vi o oposto. Vi aqueles que, mesmo sem recursos, mesmo sem apoio, mesmo sem garantias, decidiram acordar. E quando um homem desperta de verdade, ele não volta mais a ser o mesmo. Ele começa a perceber algo assustador e libertador ao mesmo tempo. O mundo externo não tem poder sobre ele, a menos que ele entregue esse poder. A partir desse ponto, a vida deixa de ser uma sequência de acontecimentos aleatórios e passa a ser um reflexo direto do que ele pensa, acredita e sustenta dentro de si. Foi então que compreendi uma das maiores verdades da minha jornada. A mente humana é como um solo fértil. Tudo o que você planta com repetição, emoção e crença, inevitavelmente cresce. Se você planta dúvida, colhe hesitação. Se você planta medo, colhe paralisação. Mas se você planta convicção, você colhe destino. E aqui está o ponto onde a maioria falha. Eles desejam resultados diferentes, mas continuam alimentando a mesma mente de sempre. E isso é impossível. Um novo destino exige uma nova consciência. Enquanto refletia sobre isso, comecei a entender por que tantos falham, não por falta de capacidade, mas por falta de despertar. O despertar não é um evento mágico. É uma decisão interna. É o momento em que o indivíduo olha para dentro de si e diz com absoluta clareza: chega, eu não serei mais controlado por limitações invisíveis. E nesse instante, algo extraordinário acontece. A mente, que antes era governada por hábitos inconscientes, começa a ser guiada pela intenção, e a intenção consciente é a força mais poderosa que um ser humano pode possuir. Pergunte a si mesmo agora, como eu frequentemente perguntava aos homens que estudava: você está vivendo de forma consciente ou apenas reagindo ao que acontece ao seu redor? Você está criando sua realidade ou apenas sobrevivendo dentro dela? E se tudo o que você vive hoje for apenas o resultado de pensamentos que você repetiu sem perceber? Essa pergunta, quando feita com honestidade, tem o poder de despertar até o mais adormecido dos espíritos. Porque o despertar não é confortável. Ele confronta, ele revela, ele expõe e ainda assim ele liberta. Foi por isso que escrevi e reafirmo com toda a convicção que adquiri ao longo de anos de observação. O primeiro passo para a conquista não é ação, é consciência. Consciência de quem você é, consciência de quem você tem sido e, principalmente, consciência de quem você ainda pode se tornar. E quando essa consciência se ativa, uma nova força nasce dentro do indivíduo: a convicção. A convicção não é esperança, não é desejo, não é fantasia. Convicção é certeza interna sem necessidade de validação externa. E quando um homem atinge esse estado, ele se torna inabalável. Ele pode até enfrentar o mundo em silêncio, mas dentro de si existe uma clareza que não pode ser destruída. Agora, permita-me levá-lo a um ponto ainda mais profundo deste despertar. E se tudo o que você acreditou sobre seus limites não fosse verdade? E se as barreiras que você sente não fossem reais, mas apenas construídas por pensamentos repetidos ao longo dos anos?
E se você tivesse, desde o início, muito mais poder do que jamais imaginou usar? Essas perguntas não são apenas reflexões, são chaves. Chaves que abrem portas internas que permaneceram fechadas por tempo demais. E quando essas portas se abrem, não há retorno. O homem desperto nunca mais aceita viver abaixo do seu potencial. Ele pode até cair, mas não permanece no chão. Ele pode até duvidar por um instante, mas retorna à convicção. Ele pode até perder batalhas, mas jamais abandona a guerra interna pela própria grandeza. E aqui está a verdade final deste primeiro capítulo. O despertar não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre finalmente lembrar quem você sempre foi capaz de ser. Agora, responda dentro de si mesmo. Você continuará dormindo diante do seu próprio potencial? Ou permitirá que este seja o momento em que tudo começa a mudar? E quando essa resposta vier de dentro, você entenderá que não há mais retorno possível. Porque uma mente desperta não busca permissão, ela cria destino. Depois de compreender o verdadeiro significado do despertar, algo ainda mais profundo começou a se revelar diante de mim. O homem desperto não apenas muda pensamentos, ele muda o próprio destino antes que o destino tenha tempo de reagir. Isso pode parecer simbólico para alguns, mas para quem observa a natureza da mente humana com atenção, torna-se uma lei inegável. Porque tudo começa antes de acontecer. Antes da riqueza, existe uma ideia. Antes da vitória, existe uma crença. Antes da conquista, existe uma convicção silenciosa que ninguém vê, mas que move tudo. E foi nesse ponto que percebi a diferença real entre aqueles que permanecem no mesmo lugar e aqueles que atravessam fronteiras impossíveis. Os que permanecem pensam, os que vencem acreditam. Mas os que realmente transformam a própria vida vão além. Eles se tornam convicção viva. E quando um homem se torna convicção viva, ele não espera mais que o mundo o autorize a crescer. Ele simplesmente cresce. Ele não espera mais condições perfeitas. Ele cria condições a partir da própria mente. Eu vi isso repetidas vezes ao longo da minha jornada de observação humana. Indivíduos que começaram sem nada além de uma ideia. Mas essa ideia, alimentada diariamente com fé, repetição e emoção, se tornou mais poderosa do que qualquer limitação externa. E aqui está algo que poucos compreendem. O mundo não responde ao que você quer. O mundo responde ao que você acredita profundamente. Não ao que você diz ocasionalmente, mas ao que você sustenta internamente com consistência. E foi assim que entendi que o despertar não é um evento emocional passageiro. É uma reorganização completa da mente, uma reconstrução silenciosa da identidade. E essa reconstrução começa com uma decisão simples, porém absoluta. Eu não aceitarei mais viver no automático. Mas essa decisão, embora simples em palavras, é profunda em impacto. Porque ao decidir despertar, o homem entra em confronto direto com tudo aquilo que o manteve pequeno até então. Hábitos antigos, crenças herdadas, medos não questionados, limitações aceitas como verdade. E nesse momento surge a primeira grande batalha do despertar, a resistência interna. A mente tenta puxar o indivíduo de volta para o conhecido. Ela sussurra: fique como está. Não arrisque. Isso não é para você. Você não é esse tipo de pessoa. Mas o homem desperto aprende a reconhecer essas vozes pelo que elas realmente são. Ecos de uma identidade antiga tentando sobreviver. E então, ele responde com algo novo. Não com medo, não com dúvida, mas com convicção. E aqui está uma das verdades mais poderosas que já escrevi em meus estudos. A mente não pode ser vazia de direção. Se você não a dirige conscientemente, ela será dirigida pelo passado. Por isso, o despertar exige vigilância constante. Exige disciplina mental.
Exige coragem para não voltar a dormir. E enquanto refletia sobre isso, compreendi algo ainda mais profundo. O despertar não é confortável, porque ele obriga o homem a assumir responsabilidade total pela própria vida. Não há mais culpa para o mundo, não há mais desculpas para as circunstâncias, não há mais dependência de fatores externos. Existe apenas uma verdade: você é a causa da sua vida atual. E também pode ser a causa da vida que deseja construir. E essa responsabilidade, embora poderosa, pode ser esmagadora para aqueles que ainda não estão preparados para ela. Mas para o homem que desperta de verdade, ela é libertadora, porque finalmente ele entende que não está preso, ele está criando. E se está criando, também pode recriar. Foi então que registrei uma conclusão que considero fundamental para qualquer buscador de sucesso. O despertar não muda o passado, mas redefine completamente o futuro. E quando essa percepção se instala, algo extraordinário acontece. O homem deixa de viver como consequência e passa a viver como origem. Ele não espera mais que a vida aconteça. Ele faz a vida acontecer através dele. E nesse ponto, a convicção deixa de ser apenas um estado mental. Ela se torna identidade. O homem não diz mais, eu quero vencer. Ele diz, eu sou o tipo de pessoa que vence. Não diz mais, eu quero riqueza. Ele afirma, eu penso como alguém próspero, ajo como alguém próspero e me torno próspero inevitavelmente. E essa mudança aparentemente simples é o verdadeiro divisor de mundos. Porque o universo não responde ao desejo, responde à identidade. E agora, ao final deste primeiro capítulo, deixo a pergunta que separa os adormecidos dos despertos. Você ainda está esperando que a vida mude por você? Ou finalmente compreendeu que você é quem deve despertar e mudar a própria vida? Se essa pergunta ecoar dentro de você, não a ignore, porque ela não é apenas uma pergunta, é um chamado. E todo chamado verdadeiro exige resposta. E toda resposta verdadeira inicia uma nova realidade. Depois que o homem desperta, ele comete um erro comum. Ele acredita que o despertar o levará imediatamente à paz. Mas ao contrário do que muitos imaginam, o despertar não elimina a dor. Ele revela a verdadeira função da dor. E foi exatamente isso que observei ao longo da minha jornada de estudos sobre a mente humana. A dor não é um castigo. A dor é um mecanismo de direção. Ela não aparece para destruir o homem. Ela aparece para redirecioná-lo. E ainda assim, a maioria das pessoas foge dela como se fosse inimiga, quando na verdade ela é uma das maiores professoras da vida. Eu vi homens se tornarem extraordinários não porque evitaram a dor, mas porque aprenderam a atravessá-la. E aqui surge uma verdade que poucos estão dispostos a aceitar. A dor não pergunta se você está pronto. Ela apenas revela quem você realmente é. Você já se perguntou por que alguns desmoronam diante das dificuldades, enquanto outros se tornam ainda mais fortes? E se a diferença não estiver na intensidade da dor, mas na interpretação que cada um faz dela? Um homem comum diz, isso está acontecendo comigo. Um homem desperto diz, o que isso está tentando me ensinar? E essa simples mudança de interpretação altera completamente o destino de uma vida. Porque aquilo que você interpreta como sofrimento pode, na verdade, ser o início da sua construção. Eu escrevi certa vez algo que hoje considero essencial para compreender a natureza humana. Todo fracasso carrega dentro de si a semente de uma vantagem equivalente ou maior. Mas essa semente só germina em mentes que não fogem da terra escura da dor. E aqui está o ponto mais profundo desta verdade. Ninguém cresce no conforto. O conforto cria repetição. A dor cria transformação. E é por isso que tantos permanecem no mesmo lugar por anos.
Não porque são incapazes, mas porque evitam qualquer situação que os obrigue a mudar. Mas o homem que desperta não tem mais esse luxo. Ele começa a perceber que cada desafio é uma oportunidade disfarçada de desconforto. E nesse momento, algo poderoso acontece dentro dele. A resistência se transforma em propósito. Ele deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar quem eu estou me tornando através disso. E essa pergunta muda tudo, porque o foco deixa de estar no problema e passa a estar na evolução. Eu vi pessoas quebradas emocionalmente se reconstruírem exatamente nesse ponto. Vi indivíduos que perderam tudo descobrirem uma força interior que jamais imaginaram possuir. E não foi a ausência de dor que os transformou, foi a decisão de não permitir que a dor os definisse. E aqui está uma das maiores verdades que aprendi. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O sofrimento começa no momento em que você resiste àquilo que deveria ser compreendido. E quando essa compreensão surge, o homem deixa de ser vítima da vida e se torna aprendiz da vida. E há uma diferença gigantesca entre os dois. O vítima pergunta, por que isso aconteceu comigo? O aprendiz pergunta, o que isso está tentando me ensinar para me levar ao próximo nível? E essa mudança de perspectiva é o início da verdadeira grandeza. Agora, deixe-me levar você ainda mais fundo. E se cada dor que você já viveu não fosse um obstáculo, mas um treinamento invisível, e se cada queda, cada perda, cada rejeição estivesse moldando uma versão sua que ainda não nasceu completamente? E se aquilo que você chama de atraso for apenas preparação silenciosa? Essas perguntas não são para conforto, são para despertar. Porque o homem desperto entende algo que poucos compreendem. Nada é desperdiçado na construção da grandeza. Nem a dor, nem o erro, nem a queda. Tudo se transforma em combustível, quando a mente está alinhada com o propósito. E foi por isso que observei um padrão claro nos grandes realizadores. Eles não eram aqueles que sofreram menos. Eles eram aqueles que interpretaram melhor o sofrimento. E essa interpretação cria destino. E aqui está uma afirmação que precisa ser gravada profundamente. A dor que eu enfrento hoje está construindo a força que eu preciso para o amanhã. Repita isso não como esperança, mas como convicção. Porque a convicção transforma experiência em poder. E agora chegamos ao ponto mais importante deste capítulo. Se você está enfrentando dor neste momento, não pergunte quando ela vai acabar. Pergunte quem você está se tornando através dela. Porque o fim da dor não é o objetivo, a transformação é. E quando essa verdade é aceita, algo extraordinário acontece. A dor perde o controle sobre você. Ela continua existindo, mas não governa mais sua mente. E quando o homem não é mais governado pela dor, ele se torna livre para construir qualquer realidade. E essa liberdade é o primeiro verdadeiro passo em direção à grandeza. Agora, responda dentro de si mesmo. Você está tentando fugir da sua dor? Ou está disposto a atravessá-la e descobrir o poder que ela esconde? Porque é nesse ponto que muitos param, mas é exatamente aqui que os grandes começam. Depois de compreender que a dor não é inimiga, mas ferramenta de construção, algo ainda mais profundo se revelou diante de mim na jornada de observação da mente humana. Existe um ponto invisível onde tudo muda. E esse ponto não é externo, é interno. É o momento da decisão. E foi ali que percebi uma verdade que separa completamente aqueles que apenas sonham daqueles que realmente conquistam. A vida não muda quando as condições mudam. A vida muda quando a decisão se torna inquebrável. Muitos acreditam que precisam de mais tempo, mais dinheiro, mais apoio, mais sinais do universo.
mas isso é apenas uma forma elegante de adiar aquilo que já deveria ter sido decidido. Eu vi homens com pouco recurso vencerem impérios inteiros de limitações porque tomaram uma única decisão interna: não há mais volta. E também vi homens com todas as oportunidades desistirem porque nunca decidiram de fato. E então compreendi: a indecisão não é neutralidade. A indecisão é um destino sendo bloqueado. Napoleon Hill observava que todos os grandes líderes tinham algo em comum: decisão rápida e firme. Não porque não tinham medo, mas porque não permitiam que o medo negociasse com o destino. E aqui está o ponto mais crítico que descobri. Enquanto você hesita, a vida já está respondendo à sua hesitação. Enquanto você pensa demais, o mundo não espera. Ele continua. E isso cria um abismo invisível entre o potencial e a realidade. Foi então que escrevi para mim mesmo uma verdade que nunca mais esqueci. O homem não é derrotado pelo mundo. Ele é derrotado pela própria incapacidade de decidir quem ele é. E isso muda tudo. Porque no instante em que a decisão acontece de forma verdadeira, algo quase misterioso se ativa dentro da mente humana. O foco se reorganiza. Antes, a mente era um campo de dúvidas. Agora, ela se torna uma direção única. Antes, havia dispersão. Agora, existe propósito. Antes, havia tentativa. Agora, existe compromisso. E nesse estado, o homem deixa de viver como espectador da própria vida. Ele se torna o autor. Mas aqui está o que poucos entendem. A decisão verdadeira não é emocional. Ela não depende de motivação. Ela é estrutural. É quando o indivíduo não diz apenas "eu quero", mas sim "isso já é parte de quem eu sou". E quando esse nível de convicção é atingido, o mundo externo começa a reagir de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque o homem mudou o campo interno onde o mundo o influencia. E então surge uma pergunta inevitável: quantas vezes você já decidiu sem realmente decidir? Quantas vezes você disse "vou mudar", mas deixou a porta aberta para o retorno ao mesmo lugar? E se toda a sua vida até agora fosse apenas o reflexo de decisões incompletas? Essa pergunta não é para conforto, é para despertar. Porque o homem desperto entende algo que poucos aceitam. Decisão incompleta gera destino incompleto. E foi assim que compreendi que entre o desejo e a conquista existe uma ponte invisível chamada compromisso absoluto. Sem essa ponte, tudo permanece apenas intenção. E intenção não muda a vida. Ação decidida muda. E quando a decisão é verdadeira, algo impressionante acontece. O ambiente começa a testar o indivíduo. Não para destruí-lo, mas para confirmar sua firmeza. E muitos fracassam nesse ponto, não porque não são capazes, mas porque não estavam realmente decididos. E então desistem ao primeiro sinal de resistência. Mas o homem que compreendeu a natureza da decisão não interpreta a resistência como sinal de parar. Ele interpreta como confirmação de que está no caminho certo. E aqui está uma das verdades mais poderosas que registrei. O universo não recompensa a intenção. Ele responde à persistência da decisão. E agora, neste ponto da jornada, surge o verdadeiro teste interno. Você decidiu ou apenas desejou? Você escolheu ou apenas considerou? Você começou ou apenas imaginou o começo? Porque é aqui que a maioria das pessoas se separa do próprio destino. E agora, a pergunta final deste capítulo ecoa com força total. Se você tivesse decidido de verdade, por que ainda estaria no mesmo lugar? E se a resposta for desconfortável, talvez seja exatamente isso que marca o início do seu verdadeiro despertar. Porque a partir de agora, não há mais espaço para hesitação. Ou você decide, ou continua repetindo o que sempre foi. E toda vida extraordinária começa no instante em que alguém escolhe não voltar atrás.
Depois que a decisão é tomada de forma verdadeira, o homem acredita que a jornada se tornará mais leve. Mas a verdade, que poucos estão preparados para encarar, é exatamente o contrário. É nesse ponto que começa o verdadeiro teste. Porque decidir não é o fim da luta interna, é o início da disciplina. E foi observando isso ao longo da minha vida de estudos sobre o comportamento humano que compreendi algo profundo. A maioria das pessoas não falha por falta de decisão, mas por falta de disciplina para sustentar a decisão. A decisão abre a porta. A disciplina mantém o homem dentro dela. E entre esses dois pontos existe um abismo que separa sonhos de realizações. Eu vi homens decidirem mudar suas vidas em um único dia e voltarem exatamente aos mesmos hábitos na semana seguinte. E também vi outros, silenciosos e consistentes, que não anunciavam suas mudanças, mas as viviam diariamente até que o mundo não tivesse outra escolha a não ser reconhecê-los. E então compreendi uma das leis mais importantes da evolução humana. O destino não responde ao que você faz uma vez. Ele responde ao que você repete. Napoleon Hill, ao estudar os grandes realizadores, percebia que todos tinham algo em comum que não era visível aos olhos comuns: disciplina mental e emocional constante. Não era motivação, não era inspiração momentânea, era repetição consciente. E isso muda tudo. Porque a disciplina não é uma força externa que te empurra. Ela é uma escolha interna que te sustenta quando a motivação desaparece. E a motivação sempre desaparece, mas a disciplina permanece. E aqui está uma verdade que poucos conseguem aceitar. O homem não é destruído pelo fracasso. Ele é destruído pela incapacidade de continuar mesmo depois dele. Foi nesse ponto que comecei a observar algo ainda mais profundo. A disciplina não é apenas sobre ações externas, mas sobre pensamentos internos, porque ninguém fracassa primeiro na vida, fracassa na mente. E se a mente não for disciplinada, o comportamento será caótico. E se o comportamento for caótico, os resultados serão instáveis. Por isso escrevi uma verdade que considero fundamental. O homem não se torna o que deseja. Ele se torna aquilo que ele disciplina dentro de si diariamente. E isso exige algo que poucos estão dispostos a praticar: vigilância interna. Vigiar pensamentos, vigiar reações, vigiar decisões pequenas que parecem irrelevantes, mas que constroem o futuro silenciosamente. E foi assim que compreendi que a disciplina não é um evento, é um estilo de vida invisível. Ninguém aplaude a disciplina. Ninguém vê a disciplina, mas todos veem os resultados dela. E nesse ponto da jornada surge a pergunta inevitável: você consegue continuar quando ninguém está olhando? Você consegue manter o padrão quando não há recompensa imediata? Você consegue fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há vontade? Porque é exatamente aí que a vida se separa em dois caminhos. Um caminho leva à repetição do mesmo ciclo. O outro leva à transformação definitiva. E a diferença entre os dois não é talento. Não é sorte, não é inteligência, é disciplina. E quando essa verdade é compreendida, algo muda profundamente dentro do homem. Ele para de depender de emoções e começa a depender de princípios. E princípios não mudam com o humor. Princípios não negociam com o momento. Princípios sustentam destino. E aqui está uma das maiores revelações deste capítulo. A vida não recompensa intensidade momentânea. Ela recompensa consistência silenciosa. E agora, neste ponto da jornada, você precisa se perguntar com honestidade absoluta: o que você faz quando ninguém está te motivando? O que você faz quando ninguém está te observando? O que você faz quando tudo dentro de você quer parar?
Porque a resposta a essas perguntas revela mais sobre seu destino do que qualquer sonho que você tenha. E então, compreendi algo final e essencial. A disciplina não é o preço do sucesso. Ela é o caminho do despertar contínuo. E quando o homem entende isso, ele não precisa mais ser lembrado do seu propósito. Ele se torna o próprio propósito em ação. Depois de compreender o poder da disciplina, algo ainda mais profundo se revelou na minha observação da natureza humana. O homem não muda sua vida primeiro. Ele muda sua identidade, e então a vida o segue. E foi nesse ponto que percebi uma verdade que Napoleon Hill insinuava em seus estudos, mas que poucos realmente absorvem em profundidade. Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que acredita ser. E isso muda tudo. Porque enquanto o homem se enxerga como pequeno, ele age como pequeno. Enquanto ele se enxerga como limitado, ele negocia com os próprios limites. E enquanto ele se enxerga como comum, ele aceita uma vida comum como destino inevitável. Mas existe um ponto de ruptura invisível, um instante em que o homem começa a questionar a imagem que tem de si mesmo. E esse instante é perigoso, porque ele destrói ilusões antigas. Eu vi isso acontecer repetidas vezes na vida de pessoas comuns que de repente começaram a olhar para o espelho não apenas com os olhos, mas com a consciência. E nesse olhar surge uma pergunta silenciosa: isso que eu vejo é tudo o que eu sou? E essa pergunta, quando feita com sinceridade, começa a corroer as bases da identidade antiga. Porque o espelho físico mostra o corpo, mas não mostra o limite mental que o homem aceitou ao longo dos anos. E foi aqui que compreendi algo fundamental. A verdadeira prisão não está no mundo externo. Está na imagem interna que o homem construiu de si mesmo. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção e convicção. E isso significa que cada pensamento repetido ao longo dos anos se transforma lentamente em identidade. E identidade se transforma em destino. Por isso, mudar a vida sem mudar a identidade é impossível. O homem pode até tentar novos caminhos, mas continuará carregando a mesma consciência. E então, ele retorna ao mesmo lugar de sempre. E aqui está a verdade mais desconfortável deste capítulo. Você não está vivendo apenas a vida que escolheu. Você está vivendo a versão de si mesmo que aceitou acreditar. E isso pode ser transformado, mas exige coragem, porque mudar identidade significa abandonar versões antigas de si mesmo, que por mais limitadas que sejam, já são familiares. E o cérebro humano sempre prefere o familiar ao desconhecido, mesmo quando o familiar é sofrimento. E foi por isso que observei que a transformação real sempre começa com uma ruptura interna. O momento em que o homem diz: eu não sou mais essa versão. E esse não é um pensamento leve, é uma declaração interna de reconstrução. E quando essa declaração é sustentada com repetição, algo extraordinário acontece. O comportamento começa a mudar antes mesmo da realidade externa mudar. Ele começa a andar diferente, falar diferente, pensar diferente, escolher diferente. E o mundo ao redor começa a responder a essa nova frequência. Mas aqui está o ponto mais importante. A identidade antiga não desaparece facilmente. Ela resiste. Ela sussurra: você sempre foi assim. Não tente mudar agora. Isso não é você. E é nesse momento que a batalha real acontece. Não contra o mundo, mas contra a versão antiga de si mesmo. E quem vence essa batalha interna, vence qualquer outra. Eu escrevi certa vez uma verdade que considero essencial para esse processo. O homem se torna aquilo que ele repetidamente permite acreditar sobre si mesmo. E isso significa que a identidade não é fixa. Ela é construída.
E se foi construída, pode ser reconstruída. E agora, neste ponto da jornada, surge uma pergunta inevitável. Quem é você quando ninguém está te dizendo quem você é? Quem é você quando todas as antigas definições começam a cair? Quem é você quando percebe que nunca foi apenas aquilo que disseram, mas sempre foi muito mais? Porque é nesse ponto que o despertar se aprofunda e o homem começa a perceber algo poderoso. Ele não precisa se tornar outra pessoa. Ele precisa se libertar da versão limitada que acreditava ser. E quando isso acontece, o espelho deixa de refletir apenas o passado e começa a refletir possibilidades. E essa é a verdadeira transformação. Depois que o homem começa a reconstruir sua identidade, existe um ponto crítico na jornada que poucos conseguem atravessar sem recuar. Não é a falta de capacidade, não é a falta de oportunidade, não é a falta de recursos, é algo muito mais sutil e muito mais perigoso. É a dúvida. E foi ao estudar profundamente o comportamento humano que compreendi algo que Napoleon Hill já havia observado de forma brilhante. O maior inimigo do sucesso não é externo, ele é invisível, silencioso e interno. Ele não grita, ele não aparece com força, ele não anuncia sua chegada, ele sussurra. E é exatamente por isso que é tão destrutivo. A dúvida não destrói sonhos de forma imediata. Ela os corrói lentamente, até que o homem já não reconhece mais aquilo que um dia acreditou ser possível. Eu vi isso acontecer com inúmeras pessoas. Indivíduos que começaram com fogo nos olhos, com ideias grandiosas, com energia de mudança, e que pouco a pouco foram sendo consumidos por pequenas perguntas internas. E se não der certo? E se eu estiver errado? E se eu não for capaz? E essas perguntas, repetidas silenciosamente, começam a substituir a convicção. E quando a convicção sai, a paralisia entra. E foi nesse ponto que compreendi algo essencial. A dúvida não destrói o homem de fora para dentro. Ela o paralisa de dentro para fora. Ela não precisa te impedir fisicamente. Ela só precisa te impedir mentalmente. Porque um homem mentalmente paralisado já não precisa de correntes externas. Ele se aprisiona sozinho. E aqui está uma das verdades mais profundas que registrei em meus estudos. A dúvida é a semente invisível da desistência. E essa semente, quando não removida, cresce em silêncio. Primeiro, ela afeta as decisões pequenas, depois as grandes decisões. E, finalmente, ela começa a afetar a própria identidade do homem. Ele já não se vê como capaz, ele já não se vê como digno, ele já não se vê como alguém em construção de grandeza e começa a aceitar uma versão reduzida de si mesmo como destino. Mas o mais perigoso da dúvida não é sua existência, é sua aparência de lógica. Ela não chega como fraqueza, ela chega como prudência. Ela não diz desista, ela diz tenha cuidado. Ela não diz você não consegue, ela diz seja realista. E foi exatamente por isso que tantos grandes sonhos morreram antes mesmo de nascer, porque o homem confundiu prudência com limitação e realismo com medo disfarçado. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é moldada pelo que ela aceita como verdade repetida. E a dúvida, quando repetida, se transforma em crença. E crença se transforma em destino. Por isso, a batalha contra a dúvida não é uma batalha emocional. É uma batalha de consciência. O homem precisa aprender a reconhecer quando a dúvida não é intuição, mas apenas medo tentando parecer sabedoria. E isso exige vigilância interna constante. Eu observei algo fascinante ao longo dessa jornada. Todos os indivíduos que alcançaram grandes conquistas não eram aqueles que nunca duvidaram, mas aqueles que não permitiram que a dúvida governasse suas decisões. Eles sentiam medo, sim. Eles enfrentavam incertezas, sim,
mas não entregavam o comando da vida a isso. E aqui está a diferença fundamental. Sentir dúvida é humano. Obedecer à dúvida é escolha. E quando o homem entende isso, algo muda dentro dele. Ele começa a separar emoção de direção. Ele começa a entender que nem todo pensamento interno merece ser seguido. E isso é libertador. Porque pela primeira vez, ele percebe que não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa. E isso abre uma nova dimensão de liberdade mental. Mas a dúvida não desiste facilmente. Ela retorna em momentos estratégicos, quando você está prestes a começar algo novo, quando você está prestes a insistir mais uma vez, quando você está prestes a sair da zona conhecida. Ela aparece exatamente na fronteira da transformação e sempre faz a mesma pergunta disfarçada. E se você estiver errado? E o homem comum recua. Mas o homem desperto responde com algo diferente. Ele não responde com certeza externa. Ele responde com convicção interna. E essa convicção não precisa provar nada para a dúvida. Ela simplesmente avança. E foi assim que compreendi algo fundamental. A dúvida não é eliminada pela lógica. Ela é enfraquecida pela ação. Quanto mais o homem age apesar da dúvida, mais ela perde força. E quanto mais ele a escuta, mais ela cresce. E agora chegamos ao ponto central deste capítulo. Você está alimentando sua convicção ou sua dúvida? Você está reforçando aquilo que te impulsiona ou aquilo que te paralisa? Porque aquilo que você alimenta dentro de si, cresce. E aquilo que cresce dentro de você, governa sua vida. E se a dúvida estiver governando silenciosamente suas decisões, então você não está vivendo por escolha, está vivendo por hesitação contínua. E isso precisa ser quebrado. E aqui está a verdade final deste capítulo. O homem não precisa eliminar toda dúvida para vencer. Ele precisa parar de obedecê-la. E quando isso acontece, algo extraordinário se revela. A ação começa a liderar a mente, em vez da mente liderar a ação. E nesse momento o homem deixa de ser refém dos próprios pensamentos. Ele se torna o comandante deles. E quando isso acontece, não há mais retorno ao antigo estado de limitação. Quando o homem aprende a silenciar a dúvida, ele entra em um território ainda mais profundo da consciência humana, o território da fé. Mas não a fé ingênua, passiva ou baseada em esperança vazia, e sim a fé ativa, aquela que se comporta como certeza antes mesmo da realidade confirmar. E foi ao estudar a trajetória dos grandes realizadores que compreendi algo essencial. Todos eles, em algum momento, precisaram agir sem provas, sem garantias, sem segurança, sem confirmação externa. E ainda assim, avançaram. Napoleon Hill observou isso repetidamente em sua pesquisa sobre os homens mais bem-sucedidos de sua época. A fé não era um sentimento ocasional, era uma força mental disciplinada. E isso muda completamente a forma como entendemos o sucesso. Porque o homem comum espera ver para acreditar. Mas o homem que conquista acredita para ver. E entre esses dois estados existe um abismo invisível que separa a intenção de realidade. Eu vi pessoas desistirem exatamente no ponto em que estavam mais próximas da virada, simplesmente porque não conseguiam ver resultados imediatos. E também vi outras seguirem em frente mesmo sem sinais externos, sustentadas apenas por uma convicção interna inabalável. E essas eram as que venciam. E então compreendi uma verdade que atravessa toda a estrutura da mente humana. A realidade externa sempre chega atrasada em relação à realidade interna. Primeiro, o homem acredita. Depois, ele age. E só depois o mundo responde. Mas o erro da maioria é inverter essa ordem. Eles querem primeiro ver, para depois acreditar. E isso os mantém presos em ciclos de limitação. A fé, quando entendida corretamente, não é espera. É direção, não é passividade.
é movimento com convicção. E foi por isso que registrei algo que considero uma das chaves mais poderosas do desenvolvimento humano. A fé não nega a realidade atual. Ela cria a realidade futura antes que ela exista. E quando essa verdade é compreendida, algo extraordinário acontece dentro do homem. Ele começa a agir com uma sensação de inevitabilidade. Não arrogância, não ilusão, mas certeza silenciosa. Ele não age perguntando, e se der errado? Ele age afirmando internamente, isso já começou. E essa mudança interna altera completamente sua energia, sua postura e suas escolhas. Mas aqui está o ponto mais importante deste capítulo. A fé não sobrevive sem ação. Porque fé sem ação se transforma em fantasia. E ação sem fé se transforma em esforço sem direção. É a união dos dois que cria poder real. E foi exatamente isso que observei nos grandes nomes da história. Eles não esperavam o momento perfeito. Eles transformavam o momento imperfeito em ponto de partida. E isso exige coragem. Coragem para agir sem ver. Coragem para continuar sem provas. Coragem para sustentar uma visão interna enquanto o mundo externo ainda não mudou. E nesse ponto surge a pergunta inevitável. Você está esperando sinais ou você já decidiu ser o próprio sinal? Você está esperando confirmação ou você já está agindo como se a confirmação já existisse? Porque a fé verdadeira não espera a permissão da realidade. Ela cria a realidade antes dela existir. E aqui está uma das verdades mais profundas que aprendi. O mundo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você sustenta com ação e convicção ao mesmo tempo. E quando isso se alinha, algo poderoso acontece. O invisível começa a se tornar visível. Pequenas oportunidades surgem. Sincronicidades aparecem. Caminhos antes inexistentes começam a se abrir. Mas tudo isso não é acaso. É consequência de uma mente que decidiu acreditar antes de ver. E agora, neste ponto da jornada, você precisa se perguntar com honestidade absoluta. Você tem fé? Ou apenas esperança disfarçada de fé? Porque esperança espera, fé age. E essa diferença muda tudo. E quando o homem finalmente entende isso, ele para de pedir ao mundo que prove algo. Ele começa a provar ao mundo, através da própria ação, quem ele decidiu se tornar. E nesse instante, a vida começa a responder. Depois que a fé se estabelece como força interna, o homem entra em um dos momentos mais perigosos da jornada. Ele começa a acreditar, mas ainda pode não agir. E foi exatamente aqui que observei a queda de muitos que tinham visão, mas não tinham movimento. Porque a fé, quando não é seguida de ação, se torna apenas um conforto mental. E o conforto, por mais inspirador que pareça, não cria transformação. Napoleon Hill era claro ao observar os grandes realizadores. Nenhum deles esperou condições ideais. Eles criaram movimento antes de ter certeza do resultado. E isso revela uma verdade brutal e libertadora ao mesmo tempo. A vida não responde à intenção parada. Ela responde à ação imperfeita. Eu vi homens com ideias brilhantes permanecerem exatamente no mesmo lugar por anos. Não por falta de talento, mas por excesso de análise. Eles esperavam o momento certo, esperavam mais segurança, esperavam sentir-se prontos. Mas o momento certo nunca chega para quem depende dele. E então compreendi algo fundamental. O destino não se abre para quem pensa demais. Ele se abre para quem se move, apesar da incerteza. A ação é a linguagem que o universo entende. Não promessas, não intenções, não desejos silenciosos, movimento. E foi nesse ponto que registrei uma das verdades mais importantes de toda a minha jornada de observação. O homem não se transforma quando entende algo. Ele se transforma quando pratica o que entendeu.
porque entendimento sem ação cria ilusão de progresso. Mas ação cria realidade. E aqui está o ponto onde muitos se perdem. Eles confundem preparação com progresso. Eles estudam, planejam, analisam, refletem, mas permanecem exatamente onde começaram. E o tempo silencioso e implacável continua avançando. Enquanto isso, aqueles que decidiram agir, mesmo de forma imperfeita, começam a construir algo real. E mesmo que falhem no início, cada erro se transforma em ajuste. Cada tentativa se transforma em aprendizado. Cada movimento se transforma em direção. E foi assim que percebi uma lei invisível da vida. A ação não precisa ser perfeita. Ela precisa ser constante, porque a perfeição paralisa, mas o movimento corrige. E quando o homem começa a agir, algo profundo acontece dentro dele. A mente deixa de ser um campo de dúvidas e se torna um campo de experiência. E a experiência elimina o medo mais rápido do que qualquer pensamento. Mas existe um inimigo sutil nesse estágio, a ação intermitente. O homem começa, tenta, recua, avança, hesita, e esse ciclo destrói mais sonhos do que o fracasso direto. Porque o fracasso ensina, mas a inconsistência confunde, e a mente confusa nunca constrói algo sólido. Napoleon Hill observava que todos os grandes realizadores tinham algo em comum: ação contínua, mesmo em meio à incerteza. Eles não dependiam de motivação diária, eles dependiam de disciplina em movimento. E isso muda completamente o jogo. Porque a ação contínua cria algo invisível, mas poderoso, identidade em evolução. O homem começa a se ver como alguém que faz, não como alguém que pensa em fazer, não como alguém que planeja fazer, mas como alguém que executa. E essa mudança de identidade é irreversível. E então surge uma pergunta inevitável: quantas ideias você já teve, mas nunca colocou em movimento? Quantas oportunidades passaram por você enquanto você ainda estava se preparando? E se o maior obstáculo nunca foi a falta de capacidade, mas a falta de ação sustentada? Essas perguntas não são para gerar culpa, são para gerar consciência, porque consciência sem ação ainda é incompleta, mas já é o início da mudança. E aqui está a verdade mais importante deste capítulo. A ação não apenas muda resultados, ela muda o homem que age. E quando o homem muda internamente através da ação, o mundo externo não tem escolha senão responder. E então o impossível começa a perder força. Não porque ele desaparece, mas porque o homem deixa de acreditar nele como limite. E nesse ponto, algo extraordinário acontece. O destino começa a ser reescrito em tempo real. Não por sorte, não por acaso, mas por movimento consciente. E agora, neste momento da jornada, você precisa se perguntar: você está apenas pensando na vida que deseja, ou está construindo ela através das suas ações diárias? Porque pensamento sem ação é ilusão, mas ação com convicção é criação de destino. E toda a vida extraordinária começa no instante em que alguém decide parar de esperar e começa a agir. Quando o homem aprende a agir, ele começa a enxergar resultados externos surgindo lentamente. Mas existe uma verdade ainda mais profunda que poucos compreendem. Nenhum resultado material nasce primeiro no mundo físico. Ele nasce na mente. E foi observando a trajetória de grandes realizadores que compreendi algo que Napoleon Hill deixou implícito em toda a sua filosofia. Riqueza não é um evento financeiro, é um estado mental que se manifesta no mundo físico através de pensamento, emoção e ação coordenada. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas acredita que a riqueza está fora delas, em empregos, oportunidades, sorte, contatos ou circunstâncias. Mas a verdade é mais simples e mais exigente. A riqueza sempre começa como uma forma de pensar.
Eu vi pessoas com poucos recursos se tornarem prósperas porque primeiro mudaram a forma como pensavam sobre valor, criação e oportunidade. E também vi pessoas com abundância material permanecerem limitadas internamente porque nunca mudaram sua mentalidade. Então percebi algo fundamental. O dinheiro não responde ao desejo. Ele responde à mentalidade que o atrai e o sustenta. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente aceita como realidade aquilo que é repetido com emoção e convicção. E isso significa que cada pensamento sobre escassez ou abundância não é neutro. Ele está moldando silenciosamente o futuro financeiro de uma pessoa. E aqui está a verdade mais desconfortável deste capítulo. Você não está apenas vivendo sua realidade financeira. Você está expressando sua mentalidade financeira. E isso pode ser transformado. Mas exige consciência, porque a mente humana foi condicionada por gerações a pensar em limitação antes de pensar em expansão. E esse condicionamento se manifesta em frases internas como: dinheiro é difícil de ganhar. Eu não nasci para isso. Riqueza é para poucos. Eu preciso trabalhar mais para merecer mais. E cada uma dessas crenças, repetidas ao longo do tempo, se transforma em um bloqueio invisível. Mas o homem desperto começa a questionar essas programações. Ele começa a entender que riqueza não é apenas acumulação, é criação de valor. E quando essa compreensão surge, algo muda dentro dele. Ele deixa de pensar como consumidor da vida e começa a pensar como criador de valor na vida. E isso é uma transformação profunda. Porque o Criador não espera oportunidades, ele gera oportunidades. Ele não depende do sistema, ele interage com o sistema de forma consciente. Ele não pergunta quanto posso ganhar, ele começa a perguntar quanto valor posso criar. E essa mudança de pergunta muda completamente o destino financeiro de um indivíduo. E foi nesse ponto que registrei uma das leis mais importantes da prosperidade. A riqueza externa sempre reflete a expansão interna da mente. E isso significa que ninguém pode sustentar riqueza externa com mentalidade interna de escassez. Em algum momento haverá colapso, ou da mentalidade ou da riqueza. E por isso, a verdadeira prosperidade começa antes do dinheiro. Ela começa na forma como você pensa, sente e reage à ideia de abundância. E aqui surge uma pergunta inevitável. Você pensa como alguém que está esperando riqueza ou como alguém que já está construindo riqueza? Porque a diferença entre esses dois estados define completamente o resultado final. O homem que espera depende do mundo. O homem que constrói influencia o mundo. E esse é o divisor invisível entre limitação e expansão. Napoleon Hill enfatizava que o pensamento, quando direcionado com propósito definido, se torna uma força criadora. E isso significa que a mente não é apenas um repositório de ideias, ela é uma fábrica de realidade, mas apenas quando está alinhada com disciplina, ação e convicção. E agora, neste ponto da jornada, você precisa refletir profundamente. Você está alimentando sua mente com pensamentos de expansão ou de limitação? Você está repetindo mentalmente a linguagem da escassez ou da criação? Porque aquilo que você cultiva internamente, inevitavelmente, se manifesta externamente. E aqui está a verdade final deste capítulo. A riqueza não começa quando você recebe. Ela começa quando você se torna alguém capaz de sustentar mentalmente a abundância. E quando isso acontece, o mundo externo apenas confirma aquilo que já existe dentro. E nesse momento, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e se torna uma consequência natural do seu estado mental. Chegamos ao ponto onde muitos imaginam que a jornada termina, mas na verdade, ela apenas revela sua forma mais elevada. Porque depois da mente desperta,
da dor compreendida, da decisão firme, da disciplina silenciosa, da identidade reconstruída, da dúvida silenciada, da fé ativa, da ação constante e da mentalidade de abundância, existe algo ainda mais profundo. Existe o momento em que o homem deixa de buscar o sucesso e se torna o próprio princípio do sucesso. E foi nesse estágio final que percebi a verdade mais absoluta de toda a filosofia que estudei ao longo da minha vida. O homem não conquista o mundo externo. Ele se conquista por dentro, e então o mundo externo apenas o segue. Napoleon Hill, em sua essência mais profunda, não falava sobre riqueza como destino final. Ele falava sobre domínio mental, sobre o homem que se torna tão alinhado internamente que o externo não tem outra escolha senão refletir sua ordem interna. E isso muda completamente a forma de enxergar a vida, porque até aqui o homem acreditava que estava lutando contra circunstâncias, pessoas, limitações, falta de oportunidades. Mas no nível mais elevado da consciência, ele descobre algo libertador e assustador ao mesmo tempo. Ele nunca esteve lutando contra o mundo. Ele estava moldando o mundo através de si mesmo. E quando essa percepção nasce, algo definitivo acontece. O homem para de se ver como alguém em busca de conquista e começa a se ver como a própria fonte da conquista. Ele não pergunta mais, o que posso conseguir? Ele começa a perguntar, quem eu preciso ser para que tudo isso seja inevitável? E essa pergunta muda tudo, porque o foco sai do externo e entra no interno. Sai do resultado e entra na identidade. Sai da espera e entra na criação contínua. Então, compreendi algo que atravessa toda a existência humana. A verdadeira conquista não é o que você obtém, é o que você se torna enquanto busca. E quando o homem se torna completo dentro de si, disciplinado, consciente, decidido, convicto, ativo, mentalmente abundante, ele não precisa mais perseguir nada. As coisas começam a se alinhar naturalmente, não por magia, não por acaso, mas por coerência interna. E aqui está a grande revelação final. O universo não entrega o que você quer. Ele reflete o que você se tornou. E por isso, a última batalha nunca é externa. A última batalha é sempre contra as versões antigas de si mesmo que ainda tentam sobreviver dentro da mente. Mas quando essas versões são superadas, não existe mais conflito interno. E sem conflito interno, a vida externa se organiza. E foi nesse ponto que compreendi a verdadeira mensagem que atravessa todos os ensinamentos que estudei. O homem que domina a si mesmo não precisa dominar o mundo. O mundo se organiza ao redor dele. E agora, ao olhar para toda essa jornada, desde o despertar da mente até a conquista final da consciência, fica claro que tudo sempre esteve conectado. Despertar, dor, decisão, disciplina, identidade, superação da dúvida, fé, ação, mentalidade de abundância e, finalmente, coerência interna absoluta. Tudo isso não são etapas separadas. São níveis de um único processo, a construção do homem que se torna inevitável. E agora, a pergunta final que encerra este ciclo não é sobre o mundo, é sobre você. Você ainda está tentando conquistar algo fora, ou finalmente compreendeu que a única conquista real é se tornar alguém que não pode ser parado por dentro? Porque quando isso acontece, não existe mais busca, existe apenas manifestação. E toda a realidade externa passa a ser apenas um reflexo tardio de uma decisão interna já tomada. E esse é o fim da ilusão e o começo da verdadeira soberania mental. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez essa mensagem tenha encontrado você em um momento em que sua mente precisava lembrar do que ela realmente é capaz. Nada do que você ouviu hoje é apenas teoria, é um chamado.
Um lembrete silencioso de que dentro de você ainda existe uma força que não desistiu, mesmo quando tudo parecia difícil demais. Talvez você tenha se esquecido, mas você não nasceu para viver pequeno. Você não nasceu para aceitar limitações como destino. Você nasceu para despertar, decidir, agir e transformar a própria história com as próprias mãos. E agora a pergunta não é mais o que você vai conquistar. A pergunta é, quem você vai se tornar a partir de hoje? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não deixe isso morrer aqui. Se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer essa mensagem e comenta aqui embaixo o que você sentiu ouvindo isso, porque às vezes uma simples palavra sua pode inspirar outra pessoa que está quase desistindo, assim como você já esteve um dia. E lembre-se, o despertar não termina aqui, ele começa agora.